Quaresma, tempo de recomeço. Nos últimos dias, eu pesquisando para fazer a pregação de hoje, eu me deparei com algumas coisas em relação a esse tempo da Quaresma. O que as pessoas pensam que é? Certas dificuldades foram aparecendo no meu caminho, né, vamos dizer assim, para entender o que as pessoas entendem que é Quaresma. Eu, particularmente, que vim de um berço pentecostal, Quaresma era algo muito novo para mim, quando eu me encontrei com o calendário litúrgico, de certa forma. Mas, o que esse período tão importante para a vida da igreja representa para muita gente? No Brasil, por uma questão de tradição religiosa, né, que a gente, 500 anos, né, uma tradição religiosa muito fixada na mente da população, é um certo obscurantismo do que é a Quaresma e muita superstição, um esquecimento do real propósito do que a Quaresma é, com muita superstição, muita. E eu ficava, mas isso não é Quaresma, isso que as pessoas pensam que ela é, não é. Antes dela ser esse apanhado de tradições folclóricas, culturais, às vezes pessoais, que vão passando de boca em boca, e aí vira uma grande tradição, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde foi. É assim, desde que o mundo é assim. Meu bisavô falava que era assim, minha avó falava que era assim, ninguém sabe de onde veio isso. Mas a Quaresma, antes de ser qualquer tipo de coisa, da cultura popular, ela é um momento de recomeço de vida. É um recomeço da vida da própria igreja. Ela é um caminho rumo a um recomeço espiritual. O que seria isso? Os nossos ancestrais no mito da criação, como foi dito, Adão e Eva, eles desobedeceram à vontade divina. Eles, de alguma maneira, de forma simbólica, eles não cumpriram o propósito divino da qual eles foram incumbidos de realizar. Estar em harmonia com Deus, estar em harmonia com o mundo, e por essa desobediência, nós entramos numa desarmonia universal, onde a morte tomou conta da realidade criada, onde a morte domina, por ouvir o canto encantador da serpente, do orgulho. O ser humano hoje, ele tem que viver uma vida de dor e morte. O sofrimento e a morte é uma regra na vida do ser humano. Hoje em dia nós vemos uma cultura onde prega-se que não devemos sofrer. Mas quem não sofre nesse mundo? Todos nós sofremos de alguma maneira. Mesmo a pessoa mais rica e poderosa, até a pessoa mais humilde, todos sofrem, pois todos nós estamos na caminhada da vida. Todos nós estamos aqui, somos de carne e osso, sentimos fome, sentimos tristeza. Colocando nisso, essa regra da vida, a nossa natureza, mergulhada na ilusão na qual nós fomos concebidos através do pecado ancestral, mesmo aqueles que nunca pecaram, estão dentro desse jogo. A criança, ela nunca pecou, mas ela, por participar da humanidade, ela vai sofrer. Mesmo que ela tenha toda a saúde do mundo, ela vai crescer, vai viver. E um dia ela vai morrer, como todos nós devemos. Os desejos de nossa natureza, a nossa autossatisfação do nosso desejo, o desejo de poder, um ímpeto de violência que o ser humano tem em vários graus. Tudo isso é a nossa natureza, que a gente, dentro da teologia cristã, a gente chama de natureza decaída, a natureza em desarmonia com o projeto de Deus. Os antigos viveram isso.
E pela lei, no Antigo Testamento, pela religião judaica, a lei ela dava um direcionamento do que era o pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é estar dentro desse fluxo de constante erro da natureza humana. Pois afinal, nós não somos feitos na imagem e semelhança de Deus? Por que erramos? Por que pecamos? Por que caímos? Nós somos parte da natureza de Deus, mas por causa de nossa debilidade nesse mundo, nós erramos, nós caímos. Outros se entregam totalmente e se tornam parte da força destrutora desse mundo, infelizmente. E todo esse ímpeto de violência, de morte que o ser humano tem, Deus nos deu a sua graça para nos afastar, de certa forma, dessa natureza ruim. O que é a graça de Deus? É todo bem. Todo bem procede de Deus. Se você pratica um ato de justiça, é Deus agindo em você. É Deus fluindo através de você. Todo bem é Deus. Deus é amor. E tudo que é amor vem de Deus. Cristo, Jesus, Ele foi o elo de ligação para romper as camadas da morte e nos realizar a vida, uma vida em plenitude. Através da sua vida, sacrifício e ressurreição, nós também fomos sacrificados em Cristo, nós também fomos glorificados em Cristo. Cristo ressurge em nós, ressurge na nossa alma, se nós deixarmos Ele ressurgir. Quando Ele ressurge em nós, um caminho de comunhão e de amor com Deus se abre. E Ele nos capacita, nos fortalece e nos guia, nos orienta para seguir a vontade dEle. O que é a vontade dEle? Seguir a vontade de Deus não é viver uma vida de, como eu diria, de carola, uma vida, eu estou pecando. E durante muito tempo, irmãos antigos achavam que viver essa vida em Deus era se martirizar, era viver aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode, isso é pecado, ver pecado em tudo que é lugar. O pecado está atrás do poste, o pecado está ali, atrás da porta, está me esperando. Tem que fugir do pecado. O pecado não é um ente que está ali, o pecado habita em nós. O pecado é a nossa fraqueza. Todos nós somos fracos. Até o ser humano, fulano é muito forte, fulano é usado por Deus, fulano é isso, fulano é humano. Nós somos humanos, estamos nessa trajetória da vida. A quaresma é um momento onde Cristo, é um momento onde a igreja entende que Cristo nos abre certo portal para recomeçar uma vida de transformação interior. O caminho quaresmal é um caminho para o nosso arrependimento pessoal. Mas eu já aceitei Jesus, já estou bem com Deus, eu não preciso me arrepender. O que é o arrependimento? O arrependimento não é viver em constante medo de Deus. O arrependimento é aceitar o alvo, ter consciência de que eu não sou perfeito, eu falho, mas eu devo melhorar a cada dia. Para aqueles que têm uma reflexão, que essa troca de um caminho, de uma vida onde eu sigo os meus desejos animalescos e os desejos de Deus divinos que habitam em mim. O caminho da morte e o caminho da vida. Um caminho de reflexão interior e crescimento. Um recomeço da quaresma chama aquelas pessoas que estão longe do caminho de Deus para se reaproximarem do amor de Deus. Aquela pessoa que se acha indigna, ela é chamada ao seu arrependimento pessoal e ela é amada por Deus. Você pode ter hoje uma nova vida, uma nova chance, um novo recomeço na sua vida. Para aqueles que já têm a sua vida em Deus,
de forma equilibrada, Cristo nos chama para uma reconexão mais forte, uma conexão mais firme, mais fortalecida no poder do Espírito Santo, um crescimento em Deus. Deus não deseja que seus filhos e filhas vivam uma vida de mediocridade espiritual, mas uma vida de crescimento, uma vida onde eu não fique satisfeito com uma vida religiosa, sempre foi daquela maneira. Deus nos chama para uma vida de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, uma vida onde Deus, o Espírito Santo de Cristo, ele vai nos fortalecendo no caminho de paz, de justiça, para transformar o mundo à minha volta no reino de Deus. Qual é o mundo à minha volta? São meus relacionamentos, a minha casa, meus amigos, minha comunidade de fé, meu trabalho, a minha vizinhança. Se eu me permitir, não só a minha vizinhança, meu bairro, a minha cidade. Deus pode usar você da mesma forma que usou muitos outros para o crescimento espiritual. Ele nos promete o cuidado que Ele terá conosco. No Salmo 32, versículo 6 a 7, o salmista diz: Tu é para mim um lugar secreto, que na tribulação me preserva. Tu me cerca de alegres cantos de libertação. Eu te instruirei e guiarei no caminho que você irá seguir. Olharei por ti, tendo debaixo da minha vista. Deus, Ele nos ampara no caminho de crescimento, Ele nos ampara no caminho de libertação interior e exterior. Do mesmo modo, o próprio Jesus, que foi tentado no deserto pelo demônio, pelo poder sedutor das forças que oprimem este mundo, as forças contrárias que existem e habitam no mundo, habitam no coração humano, que inclusive citaram a própria Escritura para tentar Jesus. Se você me adorar, tudo isso te darei. Por último, levando até o ponto máximo, em Adão, o orgulho de se parecer com Deus, e em Cristo, o orgulho de ter o mesmo poder de um Deus, o Deus deste século. Nós encontraremos dificuldades no caminho, Cristo encontrou. Nós encontraremos dificuldades no caminho de crescimento. Nós encontraremos dificuldades, tanto externas quanto internas, do nosso amadurecimento pessoal. Nós encontraremos fortalezas que Deus nos garante, que irão ser derrubadas. Mas, de forma de plenitude, para viver uma vida eclesiástica, uma vida digna, de não vir para a igreja com medo, com receio, Cristo nos garante um recomeço na quaresma, de nos fortalecer, de nos conectar novamente àquilo que tem que ser reconectado, o básico de uma vida cristã, que muitas das vezes nós esquecemos. Um arrependimento não só por mim, mas também pelo meu irmão, pela minha irmã. Se alguém erra do meu lado, eu não devo julgar, mas eu tenho que ter um sentimento de compaixão, de caminhar junto. Se alguém erra ao meu lado, eu devo oferecer o meu braço e caminhar junto com ela para um caminho de transformação, de uma vida melhor, um caminho de comunhão com Deus, de oração, de autonegação da nossa natureza ruim. Nossos piores instintos, eles vão se afastando da nossa mentalidade, e uma mentalidade nova renasce em nós, por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos garante a vitória sobre toda força que oprime, sobre toda força contrária. Nós teremos a graça
da vitória nesse mundo, numa caminhada de vida, num fortalecimento de alegria, de paz, de reconhecimento no Espírito Santo que Ele vai nos amparar. Uma vida de transformação pessoal, uma transformação que vai nos ligar a um caminho de vida, de abundância espiritual, uma vida de abundância espiritual que vai se transpor numa vida de abundância social, uma vida de abundância no Espírito Santo que ultrapassa limites da alma de Cristo. A alma de Cristo habita em você. Que essa alma de Cristo hoje nos leve para uma conversão profunda, uma conversão onde teremos alegria de falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero uma vida fortalecida em Ti. Que Deus nos abençoe e que nos dê uma boa quaresma, em nome de Jesus. Amém.